Aconteceu há meio milênio o nascimento de um homem que foi guerreiro, herói, poeta e quase um mártir que ainda hoje é reconhecido por ter escrito um dos maiores épicos do mundo. Trata-se de Luís Vaz de Camões, autor de Os Lusíadas, o maior poeta da nossa bela língua portuguesa. Heróis do mar, nobre povo, nação valente, imortal. Estes são os primeiros versos do hino à portuguesa, o hino nacional de Portugal. E não por acaso, o maior poeta da nossa língua foi um herói do mar e tornou-se imortal pelo talento na escrita, mas também por sua trajetória cheia de tragédias, pelejas e errâncias. Apesar de ter se tornado um herói, Camões morreu na miséria. Em sua intensa vida, envolveu-se em confusões, polêmicas e sofreu imensamente por amores, desamores e aventuras. Dono de uma alma impetuosa e agitada, Camões destacou-se tanto nas letras como em campos de batalhas, o que torna sua figura tão rica e fascinante. Está curioso? Então fique conosco que falaremos sobre a vida surpreendente de um grande homem que até hoje é homenageado de diversas formas e nomeia um dos maiores prêmios da literatura mundial. A história de Luís Vaz de Camões confunde-se com as memórias de um Portugal em expansão. Todavia, devido à falta de documentos comprobatórios e à mitificação deste homem como um herói, existem muitas lendas e especulações. Luís Vaz de Camões teria nascido entre 1524 e 1525, numa família da pequena nobreza. Não se sabe exatamente o dia e o local de seu nascimento, mas se sabe que seu tio, Dom Bento de Camões, era frade do mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, e chanceler da universidade desta cidade. Em meados da década de 1540, Camões teria iniciado o curso de teologia na Universidade de Coimbra. Todavia, por possuir uma personalidade inquieta e fama de conquistador, mostrou pouca vocação para os sacros ofícios. Em 1544, com 20 anos, deixou as aulas de teologia e ingressou no curso de filosofia. Já era conhecido como poeta. Foi nessa época que compôs uma elegia à Paixão de Cristo, a qual foi oferecida ao seu tio. A influência dos clássicos na antiguidade e dos humanistas italianos já eram evidentes em seus primeiros poemas. Foi mais ou menos nessa época que o poeta encontrou-se com Catarina de Ataíde, dama da rainha Catarina de Áustria, esposa do rei Dom João III de Portugal. Desse encontro surgiu uma paixão ardente, mais tarde imortalizada pelo poeta com o anagrama Natércia. Camões dedicou muitos poemas românticos às mulheres com quem se relacionou ou almejava ter se relacionado ao longo da vida. Uma delas foi Maria de Portugal, duquesa de Viseu, irmã do rei Dom João III. Reza a lenda que ambos viveram um amor platônico, impedido de ser consumado pelas diferenças sociais que os separavam. Aliás, foi devido às confusões resultantes de um amor proibido que Camões foi obrigado a se exilar na bela e pacata vila ribatejana de Constância, lá onde o rio Zézere se encontra com o Tejo. Até os dias atuais, essa localidade presta muitas homenagens ao grande poeta e ela é reconhecida como Vila de Camões. Mas como não é só de amor que se vive o homem, Camões também era um cavaleiro fidalgo e prestava serviços ao Dom Francisco de Noronha, conde de Linhares desde muito jovem. Em 1547, Luís Camões ingressaria no exército da coroa portuguesa e nesse mesmo ano combateria em Ceuta, no norte do continente africano, de onde ele teria voltado sem o olho direito, perdido em batalha. Camões não era hábil apenas com a pena, mas manejava muito bem a espada e chegou a ferir um funcionário real num duelo, o que teria o levado ao cárcere. A liberdade chegou graças a um perdão via ordem régia e ao pagamento de uma multa. Em 1552, Camões deixaria Portugal mais uma vez. A viagem foi para Goa, Índia, a bordo da armada chefiada por Fernão Álvares Cabral, filho mais velho de Pedro Álvares Cabral, uma expedição que quase veio ao cabo ao cruzar o Cabo da Boa Esperança.
conhecido como Cabo das Tormentas devido às habituais tempestades e instabilidades marítimas. Camões, boêmio e aventureiro, circularia por vários pontos do Oriente, onde sofre naufrágios e prisões. Numa delas, teria iniciado a escrita do maior poema épico da língua portuguesa, Os Lusíadas. Em Macau, exerceu o cargo de provedor-mor de defuntos e ausentes, e escreveu numa gruta que hoje leva o seu nome, 6 cantos de Os Lusíadas. Em retorno a Goa, Luís teria sofrido acusações caluniosas e perseguições, o que o fez cruzar o Oceano Índico e refugiar-se em Moçambique. Foi lá que Diogo do Couto o encontrou em precárias condições, tanto é que escreveu que ele estava tão pobre que comia graças à solidariedade de amigos. E de acordo com este historiador, ele também estava trabalhando nos Lusíadas e no seu Parnaso, livro de muita erudição, doutrina e filosofia. 16 anos após ter deixado a sua terra, em 1569, Luís Vaz de Camões regressou a Portugal. Há quem diga que foram os amigos que pagaram as suas dívidas e havia comprado seu passaporte. Apenas em só 3 anos mais tarde, em 1572, é que conseguiu publicar a primeira edição de Os Lusíadas, a qual dedicou ao jovem rei Dom Sebastião. Apesar de receber uma remuneração real, dados os seus serviços e também devido à obra poética, há evidências que o nobre poeta vivia em penúria. Os derradeiros anos de Camões foram amargurados pela doença e miséria. Há uma lenda que ele não teria morrido de fome graças a um escravo Jau, trazido da Índia, que sem o poeta saber, mendigava toda noite, de porta em porta, o pão que comeriam no dia seguinte. Camões morreu a 10 de junho de 1580. Seu enterro foi feito às expensas da Companhia de Cortesãos, uma instituição de beneficência. Dom Gonzalo Coutinho, um fidalgo que mantinha amizade com o poeta, mandou construir uma lápide de mármore na Igreja de Santana, local próximo de onde a mãe de Camões ainda vivia. Lá, mandou escrever em campa rasa: Aqui jaz Luís de Camões, príncipe dos poetas do seu tempo. Viveu pobre e miseravelmente, e assim morreu. Posteriormente, o corpo do grande poeta foi trasladado para o Mosteiro dos Jerônimos, onde repousa num belo sarcófago de mármore. E no Panteão Nacional de Portugal também há uma arca tumular como forma de homenagem ao poeta junto aos grandes de Portugal. Muitas vezes incompreendido pela sociedade de seu tempo, Camões não teve o devido reconhecimento que teve em vida. Após sua morte, sua obra e figura passaram a ser foco de atenções e a receber homenagens. Hoje ele está presente em nomes de praças, ruas, escolas, clubes e outras instituições de várias localidades de Portugal, Brasil e do mundo lusófono. No Canadá, Camões é o nome de uma emissora de TV da comunidade portuguesa do país norte-americano. Além disso, sua obra persiste e ganha novas versões e mídias. Existem até histórias em quadrinhos com a obra de Camões. Atualmente, o Prêmio Camões oferta 100 mil euros a escritores que se destacaram em obras escritas na língua de Camões. E aí, gostou de conhecer a história deste grande poeta? Em sua cidade há algo em referência a Camões? Gosta de vídeos assim? Comente e fique sempre à vontade em expressar sua opinião. Todos os comentários são respondidos. Obrigado pela presença e apoio e continuem a nos acompanhar, pois em breve teremos mais um vídeo no Aconteceu a...